Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, em meio a tempestades, em meio a aflições dessa vida. É uma canção que eu gosto muito e foi a pedido também da irmã Marinara. Ela entrou em contato no WhatsApp da igreja e queria ouvir esse louvor também. Irmãos, você que tem um louvor em especial, a gente vai estar abrindo para a semana que vem, fazer os louvores que os irmãos querem ouvir aqui, querem louvar, querem adorar, gostam muito de louvor. Então, por indicação, os irmãos coloquem lá no WhatsApp da igreja, mandem uma mensagem, tá bom? Vamos estar louvando agora esta paz que nós sentimos em nossa alma. Não é por causa das circunstâncias, né? Não é porque talvez tudo vá bem, né? No momento não, mas essa paz ela vem de Cristo Jesus. Amém? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. É porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é soberano sobre toda a terra. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer.
a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida. Para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grandioso é o nome do Senhor Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
és soberano, Senhor Deus, sobre toda a terra. Tu és soberano, Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Nós cremos em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar esta glória que tens, não te importas comigo também. E este amor tão grande, e este amor tão grande, eleva-me a ti. Tu és tremendo. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, Pai, de louvor, de adoração ao teu santo nome, Pai. Engrandecemos a Ti, Jesus, que és o motivo maior dessa adoração. Tu és o único motivo, Pai, de estarmos aqui reunidos, Deus, com um número pequeno por conta das dificuldades do mundo, Pai. Mas pedimos a Ti, Jesus, que ser com cada irmão, com cada família, com cada lar, Jesus, transformando, meu Pai, trazendo esperança, Jesus, nesses momentos de dificuldade que estamos passando, Pai. Que cada irmão, Jesus, Deus, venha adorar ao Senhor em todo o tempo, Pai. Deus, seja, Jesus, em casa, Deus, seja, Deus, no momento também, os que estão indo a trabalho também, Deus, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, Pai. Deus, e que possamos, Jesus, ter sempre, Jesus, essa alegria em nosso coração de Te buscar, de Te adorar, de engrandecer o Teu santo nome, Pai. Ser com a palavra neste momento, Deus, fala aos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom celebrarmos o nome do nosso Deus, como é bom tributar ao Senhor a honra e a glória que lhe é devida. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós amamos. E se nós o amamos, é como diz a palavra de Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Por isso, para nós, servi-lo é algo extraordinário, é algo prazeroso, é gratificante, porque revela o fruto do seu amor para conosco, este amor que foi revelado a nós, e este amor é que nos estimula a pararmos por alguns momentos e, como povo de Deus, tributarmos honra e glória ao seu nome. Eu quero meditar com vocês os Salmos 84, já tem sido alvo da nossa meditação, mas ele tem falado ao meu coração durante essa semana. Salmos 84, versos 1 até verso 4. O tema desta noite, ele consiste na ideia central destes 4 primeiros versos: o melhor lugar para estar.
Então, o melhor lugar para estar é o nosso tema, que é a ideia principal dos 4 versos, e seria então o primeiro tópico, o primeiro ponto do Salmos 84. E hoje falaremos apenas deste ponto para a nossa reflexão. Diz um texto sagrado que eu quero que você abra sua Bíblia para estar lendo, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa, e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração, e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pois bem, eu li um texto postado, na verdade, compartilhado por um pastor amigo meu, que expressa muito bem a realidade dos meus sentimentos, e creio que dos sentimentos de alguns dos nossos irmãos, ou por que não dizer dos irmãos que estão desejosos por se reunir novamente de modo físico. O texto, ele tem como um título o seguinte: amanhã será domingo e eu me encontro triste. Amanhã será domingo e eu me encontro triste. O texto, compartilhado por um pastor amigo meu, ele é de autoria do pastor Renato Vargens, que muitos de vocês conhecem. O texto diz assim: domingo para mim sempre foi um dia especial. Reunir-me com os santos de Deus é um dos meus maiores prazeres. Contudo, amanhã será um dia triste. Isto porque, mais uma vez, não estarei com os meus irmãos na Assembleia dos Santos. Ó Deus, abrevia este tempo e permita com que brevemente voltemos a nos reunir para a glória do seu nome. Como eu disse para vocês, esse texto do pastor Renato Vargens, ele foi compartilhado no Facebook de um amigo meu, e ele expressa muito bem o sentimento daqueles que de fato entenderam a significância do culto público coletivo, este culto que é prestado exclusivamente a Deus. Então a reunião dos santos para adorar a Deus de forma coletiva, como um único povo, como povo de Deus, ou como o rebanho do seu pasto, como nós lemos na nossa fala introdutória, nos Salmos 95, 6 e 7, onde o salmista conclama o povo de Deus, aquele que ele denomina como rebanho do Senhor, aquele que ele chama de povo do Senhor. Então a reunião dos santos para adorar a Deus como um povo único de Deus, ele deve ser algo desejado, ele deve ser algo que deve ser ansiado por cada um de nós. Logo, esse texto do pastor Renato Vargens, ele mostra para nós, ou ele traz à tona o sentimento que paira nos nossos corações. Eu confesso para vocês que eu estou ansiando, eu estou desejoso. Eu conto os dias de poder olhar para o rosto de cada um de vocês. Eu conto os dias para estar na porta ali, poder, se não pegar na mão de vocês, porque eu não sei como que vai estar a situação, mas simplesmente de vê-los e juntos adorarmos o nome do Senhor. Este é o sentimento do meu coração, este é o sentimento que eu creio que está no coração de cada um de vocês, ou por que não dizer na maioria de vocês. Bom, muito me admira o fato que alguns, eles estão distinguindo este sentimento, desejo, adorar o seu santo nome. E isso pode se dar por alguns fatores. É o fato de que com religiosas, e pelo fato de estar
com as instituições religiosas, eles desprezam aquilo que é claro nas Escrituras. E o que é claro nas Escrituras? Para nós é muito claro nas Escrituras, quando nós lemos, como que é precioso para Deus o ajuntamento do seu povo para adorá-lo. Então isso é muito precioso aos olhos de Deus. É claro que algumas vezes Deus desprezou o ajuntamento do seu povo, quando este ajuntamento consistia apenas em ritualismo. Quando esse ajuntamento ele era apenas feito de boca para fora, ou apenas por cumprir rituais. Mas a grande verdade é que Deus, ele vê como precioso o ajuntamento com o seu povo quando desprovido destes sentimentos meramente religiosos. Então, nós temos que atentar para esta verdade, que alguns estão frustrados com instituições religiosas e por isso desprezam a realidade de que Deus, ele aprecia o ajuntamento do seu povo para adorá-lo. Quando nós olhamos para o cenário religioso, é verdade que muitas instituições religiosas, elas estão bem distantes da realidade bíblica quanto a culto, porque o culto se transforma mais um culto à performance, um culto ao homem do que um culto a Deus, um culto para aonde sobressai as qualidades ou as aptidões, as capacidades intelectuais dos homens, do que um culto de adoração, um culto de quebrantamento, um culto de louvor a Deus. Então nós não podemos fazer vista grossa no sentido de que há, de verdade, nos nossos dias, instituições religiosas que estão bem distantes da realidade bíblica quanto ao culto. Mas não só quanto ao culto, quanto à adoração também. Então nós encontramos igrejas, instituições religiosas distantes da verdadeira adoração a Deus. E por que não dizer que estão distantes da realidade bíblica do que é ser povo de Deus, do que é ser de fato igreja? Então essas verdades não podem ser negadas por nós. Nós não podemos fazer vista grossa a esta realidade. Isso tem feito então com que algumas pessoas desprezem as instituições e acaba desprezando também o ajuntamento do povo de Deus. Porém, desprezar os ajuntamentos solenes do povo de Deus, por desprezar as instituições, é um equívoco. É como alguém disse, é jogar água suja e no mesmo tempo jogar o bebê fora. Porque se de um lado existem instituições que estão desprovidas de uma clareza do que sejam essas realidades bíblicas quanto a culto, adoração, do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus, nós não podemos desprezar que para Deus, como eu disse, é precioso o ajuntamento do seu povo. Então nós não podemos jogar água suja e jogar o bebê fora. Infelizmente, muitos de nós não valorizaram os momentos de comunhão que tiveram. Muitos desprezaram as oportunidades que tiveram para adorar a Deus como seu povo, como rebanho do seu pasto. Muitos desprezaram o momento e o privilégio que tiveram de celebrar a ceia do Senhor, de atentar com anseio e com o coração totalmente submissos a Deus para a solenidade da celebração da ceia. Alguns estão sentindo agora, mas quando tiveram a oportunidade de estar entre o povo de Deus para cear, para celebrar a morte de Cristo, desprezaram este momento e hoje sente falta. Então é bem verdade que alguns de nós não valorizamos isso. Não valorizamos porque outras coisas nos foi mais atraente do que todas estas bênçãos, de que todo este privilégio que Deus nos concedeu. E hoje nós estamos desprovidos disso. Nós estamos num momento de isolamento. E pode ser que esses momentos de isolamento,
eles vão servir para fazer-nos refletir acerca dessas realidades que eu acabei de falar para vocês. Ele vai fazer com que nós olhemos com mais atenção para as oportunidades que virão, de nos ajuntarmos como povo de Deus, de participarmos e celebrarmos a ceia do Senhor, de vivenciarmos a comunhão que o Senhor novamente nos dará. Então, alguns de nós que desvalorizou esses momentos poderão refletir melhor sobre isso e poderão assumir um compromisso mais firme, mais constante com essas verdades que nos é tão preciosa, com esses privilégios que Deus nos concedeu e que hoje nós estamos desprovidos disso. Bom, pode ser que alguns sejam levados a essa reflexão, pode ser que não, pode ser que outros, no passar dos dias, logo esquecerão de todo esse sentimento e nada disso será tão importante de novo para eles. Haverá coisas mais importantes para se fazer, haverá momentos mais solenes para eles do que o ajuntamento do povo de Deus. Na conversa que nós tivemos, a conversa franca com o pastor Robson René, ele falou uma frase que muito impactou o meu coração e que ficou no meu coração, onde ele diz que esses dias de isolamento servirá para revelar os nossos corações. Então, de alguma forma, aquilo que está dentro do nosso coração será revelado. O que acontecerá após estes acontecimentos vai, de fato, expor a realidade que está dentro do nosso coração. Pastor, mas o que tem a ver isso com os salmos que nós lemos? Qual é a importância de tudo isso que eu falei? E como isso se relaciona com os Salmos 84? Os Salmos 84, eu poderia intitulá-lo para vocês como os Salmos do isolamento. Por que os Salmos 84 é um salmo de isolamento? Porque os Salmos 84, segundo alguns comentaristas, ele fala de um tempo em que o autor, que é desconhecido, ele está privado de ir ao templo. Talvez fosse um levita que normalmente exercia um ofício no culto do templo, mas que agora, quando está escrevendo os Salmos 84, ele está separado do acesso da casa de Deus. Quando se deu esse acontecimento, nós não sabemos. Esse tem sido alvo de discussões dos estudiosos. Alguns pensam que se trata de quando Senaqueribe, ele invade Jerusalém, ele sitia, ele cerca Jerusalém e assola a Judá. E se for este o fator histórico, ou pano de fundo histórico, então seria o texto de 2 Reis, capítulo 18, verso 13 a 16, onde nós encontramos Israel, ou Jerusalém, sendo sitiado por Senaqueribe. Inclusive o texto nos mostra que os ofícios ou os rituais, as cerimônias realizadas no templo, ela se tornou impossível de ser realizada. Bom, o profeta Isaías fala disso também em Isaías capítulo 36 e capítulo 37. De alguma forma, então, nós somos sabedores, quando estudamos estes salmos, que estes salmos é um salmo de isolamento. O autor, ele está privado de ir ao templo, ele está privado do ajuntamento solene, ele está privado do culto solene, por algum fato, como eu disse para vocês, é discutível. Este salmo, posteriormente, se tornou um salmos de romagem. Por que salmos de romagem? Porque eram aqueles salmos que eram lidos durante a peregrinação das festas judaicas. Havia 3 festas principais: a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa do Pentecostes. E nessas 3 festas, os judeus saíam da sua localidade e se dirigia à cidade de Jerusalém, aonde havia o templo, para ali adorar o Senhor. Então toda a atenção do judeu era concentrado na cidade de Jerusalém e no templo.
Então toda a ideia que nós temos aqui no Salmos 84 é justamente isso. O salmista concentrando o seu coração, expressando o seu anseio, expressando também a falta de estar no lugar de adoração. Então tudo isso está dentro daquilo que o salmista ele expressa no Salmos 84. Para isso nós precisamos entender o significado do templo para um judeu. O que o templo significava para o povo de Israel? E nós precisamos entender então a teologia do templo. O templo, como os irmãos sabem, ele sempre foi o centro religioso de Israel. Então Jerusalém se tornou a cidade santa. E ela se tornou a cidade santa porque nela possuía um templo. E o que esse templo significava para Israel? O templo para Israel era a sede da presença divina. Ou seja, era no templo que toda a presença de Deus estava concentrada. O templo era chamado de a casa de Deus. No texto, por exemplo, de 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão ele constrói o templo e ele edifica o templo, consagra o templo, a arca de Deus é introduzida no templo, e depois da arca ser introduzida no templo, a Bíblia diz que Deus toma posse, Deus vem morar. Era como uma casa vazia, que agora foi construída e que agora recebe o seu habitante, o seu habitador. Aquele que é dono da casa vem morar no lugar. E é justamente isso que acontece. A arca é levada e agora o Senhor Deus vem e toma posse da sua casa. Capítulo 8, verso 10 diz que quando Deus vem e toma posse da casa, a Bíblia diz que a nuvem enche o templo. E nós sabemos que desde o Êxodo, a nuvem era sinal da presença visível de Deus. E o verso 8 e 10 diz assim, quando de 2 Reis, 1 Reis capítulo 8, verso 10, quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor. E daí nós temos o versículo 13 que diz, certamente te edifiquei um templo para morada, assento para a tua eterna habitação. Então, nos primeiros versos, verso 10 diz que Deus veio e habitou no templo. A glória encheu o templo. Depois nós temos no verso 13, o próprio Salomão dizendo que ele edificou um templo para a morada de Deus, um assento para a habitação eterna de Deus. Bom, então o que vocês podem notar, e o que nós notamos no decorrer de todas as Escrituras, é que o templo, ele é o lugar aonde Deus habitava. O templo era a casa de Deus. Por isso que o templo, para um israelita, era algo de suma importância. Porque ir ao templo era ir no lugar aonde Deus habitava. Era ir para um lugar aonde estava concentrada a presença de Deus. Mas o templo, ele tem um outro significado. O templo ainda era sinal da eleição. Era o sinal de que Deus escolheu habitar entre o seu povo. Era o sinal de que Deus havia escolhido o seu povo para estar para estar no meio deles, para estar entre eles, habitando, morando. Então, revelava de que Deus havia escolhido aquele povo. Logo, o templo era um sinal da eleição de Deus. O próprio Deus escolheu habitar entre os seus. Ele escolheu habitar nesta cidade e nesse templo. E nós encontramos o texto de 1 Crônicas, que também 2 Crônicas, que diz isso. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Então nós encontramos o texto de Crônicas dizendo que, relatando as palavras do próprio Deus, que Deus escolheu habitar naquele templo que Salomão ele edificou. Bom, nós encontramos uma afirmação de
de uma referência bíblica de Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, onde Deus já falava por intermédio de Moisés que ele habitaria entre o seu povo. E isto era um sinal de que aquele povo ele fora escolhido por Deus. Logo note então que nós temos duas verdades que foi apresentado aqui para vocês. A primeira verdade é que o templo é um lugar da habitação de Deus. Ele tinha um significado da presença de Deus. Também tinha um significado de que Deus, ele elegeu aquele povo, de que Deus, ele desejou habitar entre o seu povo. O ponto aqui é que para Israel, o prazer de estar no templo está ligado ao prazer de estar na presença de Deus. Logo, é isso que nós encontramos no Salmo 84, do versículo 1 a verso 4. E a ideia é justamente desse do tema. Os israelitas desejavam estar no melhor lugar. E qual era o melhor lugar para se estar? Na presença de Deus, no templo, porque era no templo que estava concentrada a presença de Deus. Então, os Salmos 84, ele expressa esse desejo do salmista, que por um momento está privado de ir ao templo, de entrar à presença do Senhor juntamente com o seu povo, para ali adorar ao Senhor, para ali estar louvando ao Senhor, de modo que o Salmos 84, ele está ligado aos salmos que tratam então do prazer de estar com Deus e na sua casa. Os Salmos 84, ele está dentro de um grupo de salmos que falam acerca deste prazer de cultuar a Deus, deste prazer do povo de Deus como um povo. Então note que não está expressamente aqui só o aspecto individual. É bem verdade que o culto era coletivo, mas tinha um aspecto individual. Mas o que está sendo dado ênfase aqui é a coletividade. É o culto individual sendo prestado em coletivo. É a reunião do povo de Deus. Esse Salmos 84, ele faz um coro, então, com os Salmos 24, com os Salmos 85, com os Salmos 100, com o Salmo 116 e com o Salmo 122, que tratam, então, do prazer de estar com Deus na sua casa. São salmos que exultam o culto comunitário e parece aludir o culto público no templo. Então é isso que está em pauta aqui. A motivação do salmista, então, e de qualquer israelita, ao ir para o templo, era ir para um lugar onde o próprio Deus habitava. Ir para o templo era entrar na presença de Deus. O versos 2 do capítulo 84, na parte B, o salmista diz assim: clamam ao Deus vivo. Verso 7 ele diz: anelam a presença de Deus e comparece perante Deus em Sião. Logo, para o salmista, a presença de Deus é o melhor lugar para se estar. E adorar a este Deus de modo coletiva é algo que lhe dá prazer. Bom, diante disso, nós fazemos uma pergunta: o que mudou e o que não mudou? Quando nós olhamos para as Escrituras como um todo, dentro daquilo que a gente chama de revelação progressiva, nós podemos constatar que os olhos do povo de Deus nunca deveriam estar voltados para a grandiosidade do edifício de pedra, porque isso nunca foi o essencial. Embora no Salmos 84, parece que o salmista, ele faz menção, quando ele fala de tabernáculo, ele faz menção da grandiosidade do templo. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos a grandiosidade do templo construído por Salomão, e nós ficamos impactados. Imagine nós termos uma visão clara, nítida, de como foi o templo construído por Salomão. Está longe deste templo que os irmãos têm visto na televisão, que dizem ser o templo o templo de Salomão, que alguns dizem que mais parece com um templo construído por Herodes. Mas isso não vem o caso. A ideia aqui não é os olhos do povo estar voltado
para a grandiosidade do templo. Isso para Deus nunca foi o essencial. Ou seja, nunca tem a ver com o edifício de pedra, nunca tem a ver com o edifício construído com madeira. Não, isto não é o essencial. O essencial é Deus habitando entre o seu povo. O essencial é o seu povo aproveitando a presença de Deus e o adorando de modo coletivo, louvando e engrandecendo o seu nome. Porque a grandiosidade de um edifício de pedra, ela nunca foi o essencial. Deste modo, isso me traz um pouco de alento, porque eu sei que aonde você está, pode ser numa casa mais simples ou uma casa mais bem elaborada, mais bem construída, não importa. O que importa é que sempre o essencial para aqueles que se dispõem a adorar a Deus é a presença de Deus, que não está presente num edifício de madeira, não está presente na beleza ou na grandiosidade arquitetônica de um edifício de pedra, não, mas concentra-se na presença do único e verdadeiro Deus. Então, para Deus, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esse sempre foi o essencial, nunca foi a madeira. Parece que o povo de Deus esqueceu disso nos dias de Ageu, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, está construindo ao templo do Senhor, e quando eles construíram o templo, eles lembraram do templo que fora construído por Salomão. A Bíblia diz que os mais velhos começam a chorar, começa a se lamentar, e daí Deus toma Ageu e lhe diz: olha, vocês estão centrados neste templo de pedra, este não é o essencial, porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da segunda. O que Deus estava deixando bem claro para o seu povo, que o edifício de madeira nunca foi o essencial. O edifício de pedra, por mais belo que seja, ele nunca foi o essencial. O essencial sempre foi a glória de Deus, sempre foi a presença de Deus, sempre foi Deus entre o seu povo e o seu povo prostrado, adorando ao seu Deus. É este sentimento que deve pairar nos nossos corações. Nós que estamos privados de estar nesse ajuntamento físico, dentro de um espaço físico, o nosso que não é tão belo, mas que significa muito para nós, não a parte arquitetônica, não, mas é porque Deus se manifesta entre o seu povo, e o seu povo se satisfaz em adorar a Deus como um todo, como um povo só, como um povo remido, como povo do rebanho do Senhor nosso Deus. É isto que é essencial para nós. Então, o ponto central sempre foi a presença de Deus entre o seu povo, e o salmista enfatiza isso. Ele associa o templo com a presença de Deus, e isso é o essencial para o salmista. Uma outra coisa que nós podemos aprender no Salmos 84 é que o culto, ele não centrava em rituais e sacrifícios vazios apenas. Os sacrifícios era algo que foi instituído por Deus, mas o sacrifício, ele não deveria ser um fim em si mesmo. O que era o sacrifício? O sacrifício era uma demonstração da graça de Deus ao seu povo. Ora, se Deus está presente entre o seu povo, Deus, ele se manifesta de forma graciosa ao seu povo. Deus se manifesta de modo favorável ao seu povo. Deus é aquele que abençoa o seu povo. Deus é aquele que agracia o seu povo. Deus é aquele que demonstra a sua graça na vida do seu povo. O Salmos 84 não faz menções de rituais, mas ele faz menção do quanto agradável é a demonstração de graça, essa percepção de graça que o salmista consegue enxergar no seu Deus. Por isso que ele diz que Deus é o seu escudo, ele diz que Deus é um ninho onde ele pode se
refugiar. É porque o salmista, para ele o mais importante é essa demonstração de graça, que é revelado através dos sacrifícios. Mas o sacrifício sem esse entendimento de que ele é a graça de Deus para o seu povo, perde o valor. Bem, todos os sacrifícios rituais apontam para Cristo. Cristo é a maior manifestação da graça de Deus entre o seu povo. Cristo é a expressa glória de Deus entre o seu povo, e isto é essencial para nós. Quando nós nos reunimos sabendo de que Deus está entre nós, nos favorece com a sua graça, nós entendemos que a graça maior foi revelada a nós através da vida do Senhor Jesus Cristo, pois Jesus é a expressa presença de Deus. Ele é a expressa imagem de Deus. Ele é a glória exata de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então a maior manifestação de graça de Deus ao seu povo é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que une os nossos corações. É Ele que dá significado para esta reunião que nós estamos tendo. Ainda que virtualmente não estamos juntos fisicamente, mas estamos unidos e favorecidos pela graça maior e pela expressa glória de Deus revelada a nós, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e é a Ele que nós tributamos, e é a Ele que nós adoramos, e é através dele que nós rendemos glórias e graças ao nosso Deus. Você pode dizer um amém? É Cristo. Então, o que está envolto por trás desse ajuntamento, essa demonstração de graça, que para nós que servimos a Deus, que servimos a Cristo, que fomos remidos por Cristo, tem maior dimensão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele fala dessa centralidade. Então Jesus também vai dizer que a atenção de Deus, ela não está voltada exatamente para o espaço físico mais. Houve aqui uma mudança. No Novo Testamento, nós já não encontramos mais a presença de Deus, e isto muda, centralizada num templo de pedra, mas num templo que constitui-se de pessoas. Um templo que agora é formado por pedras vivas. E é entre essas pedras vivas, independente do lugar aonde ela se reúne, ou no Monte Gerizim, ou em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar, mas Deus se faz presente neste corpo vivo, neste templo vivo, aonde a expressão exata do Evangelho de Cristo é revelada, aonde a presença exata de Deus nos é clara através de Cristo. É neste espaço, não físico, mas nesse corpo místico, nesse templo de pedras vivas, que Deus habita, que Deus mora, que Deus faz o seu lugar de habitação. Então eu posso dizer afirmativamente para vocês que mesmo estando distante um dos outros, mas se você está o adorando a Deus em espírito e em verdade, eu tenho certeza que de alguma forma ou de outra, Deus está habitando entre nós. Deus está entre as pedras vivas, porque Deus não está restrito num ritualismo vazio. Deus não está restrito a ritos e lugares externos religiosos. Não, Deus está agora habitando no corpo vivo que é a igreja. É óbvio que essa igreja se reúne e deve se reunir, mas independente do espaço físico, o que é sagrado é o ajuntamento do povo de Deus, porque é entre o povo de Deus que ele habita. A Bíblia diz que Deus disse por intermédio do profeta Oséias: entre eles eu estarei e entre eles eu andarei. Deus habita no meio da sua igreja, Deus habita no meio do seu povo. E isso para nós é gratificante. É isso que Jesus chama de adorar a Deus em espírito e em verdade. Espírito e verdade tem a ver com a atitude correta do coração, muito mais do que o espaço físico ou com ritos que nós realizamos. Não, Deus habita.
no meio daquele povo cujo coração o adora em espírito e em verdade. Aquele coração que está voltado para Deus. Eu tenho para mim, e aqui é uma percepção minha, eu posso estar errado, que quando Jesus diz espírito e verdade, Jesus não estava desprezando de modo nenhum o ajuntamento do seu povo. Jesus não estava desvalorizando isso. Mas o que Jesus estava corrigindo era a ideia errada que tomou o coração do povo de Deus, de centralizar a sua atenção no espaço físico apenas, mas muitas vezes muito mais do que uma atitude correta do coração. E o que Jesus está dizendo é: vocês precisam se ajuntar, mas com uma atitude correta de coração, não apenas para cumprir um ritual religioso, não, mas é para aproveitar, é para desfrutar da minha presença, é para desfrutar da comunhão, para adorar a mim como um único povo que foi comprado por mim, que foi eleito por mim, que foi escolhido por mim. Isso é valoroso para Deus, e isso deve ser valoroso para nós. Bom, isso de alguma forma, como eu disse, embora nós tenhamos, não dá para fazer vista grossa dizer que não houve uma separação de uma ideia mais acentuada no espaço físico para algo mais livre, mais ligado a uma postura do coração, com a ideia de um corpo vivo do que uma ideia de um espaço físico. Não dá para nós desprezarmos isso. Por outro lado, nós temos que pensar no quão precioso é para nós estarmos juntos. E aqui é a minha intenção pastoral nesta noite. A minha intenção pastoral é não limitar a presença de Deus a um espaço físico, mas também a minha função pastoral, longe de limitar a presença de Deus a um espaço físico, mas também ao meu lado pastoral, o meu cuidado pastoral é alimentar em você, é aguçar em você o desejo que havia no salmista de solenemente se reunir com o povo de Deus para adorá-lo como um único povo, para, de modo coletivo, expressar a graça de Deus que nos é revelada, que nos é demonstrada, mas como um povo de Deus, não só o cuidado individual, a graça individual que recebemos de Deus, mas a graça que é manifestada por Deus na sua vida, na vida do seu povo como um todo. Então o meu desejo é que você ore, que você deseje não apenas o estar num espaço físico, como eu ensinei para vocês e expressei nesta mensagem, mas de estar junto com o povo de Deus. E estar junto não apenas com o corpo, mas o ajuntamento solene que expresse a alegria do povo de Deus como um todo, que demonstre toda a disposição do povo de Deus de adorá-lo na coletividade, que expresse os sentimentos que brotam nas mais íntimas emoções. É isso que o salmista chama de alma, no verso 2, onde ele diz: a minha alma está desejosa. Alma aqui fala dos sentimentos que brotam das mais íntimas emoções. Então nós devemos desejar esse ajuntamento solene de alegria, de disposição, de sentimentos que brotam das mais íntimas das emoções. Mas também nós devemos desejar estarmos juntos com pensamentos e vontades. É isso que o salmista chama de coração. Coração fala dos pensamentos, da nossa vontade. Ou seja, o salmista fala que toda a nossa atenção, todo o nosso desejo, todo o nosso pensamento deve estar voltado para essa reunião solene. Mas não é só isso. O salmista ainda fala no verso 2 das expressões corpóreas ou corpóreas.
Olha o que diz a Bíblia. Ele diz assim no verso 2: o meu coração e a minha carne. Carne às vezes fala do corpo humano na Bíblia, ou do corpo do animal, ou da pele. Mas no sentido aqui do salmista, ele também tem um outro significado. Ele fala das emoções que brota do ser humano quando ele humaniza toda a sua capacidade espiritual e corporal para se colocar diante de Deus com todo o seu ser. O que o salmista está desejando aqui é um ajuntamento alegre, disposto, com os sentimentos que brotam das íntimas emoções, com todo o pensamento e com toda a vontade, mas também que mostra toda a nossa capacidade espiritual e corporal, ou seja, todo o nosso ser deve desejar o estar apresentando-se diante de Deus para juntos adorarmos a Deus. É por isso que num culto solene nós levantamos as mãos, nós abrimos nossos lábios e expressamos palavras de adoração, porque tudo isso deve estar envolvido no culto solene a Deus. Deus, no culto solene, Ele quer o homem por inteiro, e o homem deseja, aqueles que foram salvos por Deus, que é rebanho do povo de Deus, ele deseja se derramar por inteiro diante do altar do Senhor. Então todos esses sentimentos, eles devem ser nossos desejos, devem ser o nosso almejo. E o que não muda então, pastor? Se há essa mudança, uma concentração física, o que não muda? O que não muda para nós é o desejo de cultuarmos a Deus, então, com todo o nosso ser, com o entendimento que Cristo, a verdadeira glória ou a verdadeira presença de Deus é visível, ou se faz visível no ajuntamento do seu povo. E o seu povo é o lugar de habitação desse Deus vivo. A minha última fala para você é que eu oro para que Deus nos dê de novo o desejo, a oportunidade, melhor dizendo, de nos reunirmos como povo de Deus. Embora nós não precisamos nos concentrar ou concentrar a ideia da presença de Deus apenas no edifício de pedra. Deus está muito mais além disso. Isto faz jus nós estarmos aqui neste momento, cada um na sua casa, celebrando a Deus, cultuando a Deus. Mas isso não anula o nosso desejo de nos reencontrarmos fisicamente e juntos adorarmos o nosso Deus como seu povo, como rebanho do seu pasto. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que aguce esse desejo pelos átrios do Senhor, pelo estar juntos na presença de Deus, num culto solene a Deus. Oremos ao Senhor. Eu quero que você curva a sua cabeça e nós estaremos orando. Querido Deus, eterno Pai, como é bom, Senhor Deus, sermos esclarecidos pela Tua palavra, de que o Senhor não está restrito a pedras, a madeira, a edifícios arquitetônicos lindos, maravilhosos. Não, o Senhor não se restringe a isso. Ó Deus, isso nos alegra porque nos dá um pouco de alento em saber que o Senhor está entre nós, mesmo quando, Senhor Deus, os nossos corações, a nossa alma, o nosso entendimento, todo o nosso ser está, Senhor Deus, desejando a mesma coisa e adorando o único e verdadeiro Deus. A Tua presença é mais preciosa para nós do que o espaço físico. E a Tua presença não se limita ao espaço físico. Por outro lado, nós somos levados por Ti, ó Pai, a desejarmos o ajuntamento do Teu povo. A desejarmos, Senhor Deus, como povo do Senhor, adorarmos o Teu precioso nome. Ó Deus, como povo do Senhor, juntos celebrarmos, Senhor Deus, e colocarmos toda a nossa disposição, todo o nosso desejo, toda a nossa vontade de celebrarmos o Teu nome com toda a nossa força,
com todo o nosso entendimento, com toda a expressão do nosso corpo também. Como é bom ver a tua igreja reunida. Como eu desejo, Senhor, poder olhar nos olhos dos meus irmãos. Como eu almejo o ajuntamento do povo do Senhor, de poder celebrarmos o teu nome, de poder, Senhor Deus, como um povo do Senhor, de modo solene, mas físico também, expressarmos a graça do Senhor que nos é revelada como povo do Senhor. Nos dê esta oportunidade de novo, Senhor. Perdoa os nossos pecados quando nós desprezamos estes momentos. Porque esses momentos são preciosos. Esses momentos são privilégios que o Senhor nos dá. Que por algum momento, Senhor, por algum tempo nós estamos privados deles. Ó Deus, perdoe os nossos pecados e ser favorável a nós, para que podemos apreciar novamente esse ajuntamento e juntos, com toda a disposição, com toda a alegria, celebrarmos o teu nome. Nos dá esta oportunidade, Senhor, porque eu sei que o ajuntamento do teu povo aqui na terra, ele é uma representação do que será na eternidade, de algo pleno, de algo eterno, que não poderá nunca, jamais ser interrompidos. Por isso, Senhor, a minha alma suspira por ti. Mas muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por este momento. Nós celebramos o teu nome, para a glória do teu nome. Amém. A gente pode fazer a oração primeiro pelos pedidos? Tem pedidos? Não tem pedidos? Então nós vamos encerrar orando. Ok? Quer falar? Então nós vamos fazer o louvor e a gente encerra. Tá? Não vai ter a oração porque não tem pedido. Tá. O Israel falou que, eu acho que foi colocado mesmo lá, os irmãos não ouviram as considerações ou os avisos que eu fiz no começo. E quais foram as minhas orientações? A minha orientação, a primeira foi que os irmãos que não enviavam a sua foto, de você com a sua família, prestando culto a Deus, que você envie. Nós temos algumas fotos, mas nós queremos o maior número possível de fotos. Por quê? Porque a gente vai colocar um vídeo. Então é uma maneira da gente saber também que os nossos irmãos estão acompanhando o culto, que todo esse trabalho que os irmãos têm visto aqui, este empenho dos meninos, nosso empenho, de alguma forma tem sido acompanhado pelos irmãos. Então os irmãos devem enviar a sua foto. Segunda coisa que eu disse é que os irmãos podem enviar para mim mensagens. Se você quer falar comigo ou deseja uma orientação, não sei, se você necessitar de mim para alguma coisa, você pode entrar no meu WhatsApp pessoal. Então o meu WhatsApp pessoal é 988-22-1304 e eu vou te ajudar no que for possível. Então, se você tem uma necessidade, se você quer conversar comigo, você pode me contactar, que eu estarei de alguma forma te auxiliando no que for preciso, ok? A terceira coisa que você pode mandar até pelo WhatsApp, o seu pedido de oração pelo meu, que eu vou estar orando durante a semana pelo seu pedido específico, ok? Então mande para mim, eu vou estar orando nas minhas orações. Bom, eu creio que eu não me lembro muito bem, mas foram só estes mesmo, ok? O Jael está pedindo o fortalecimento espiritual das famílias. Vamos orar pelas famílias então, antes de nós terminarmos com a oração. Querido Deus, nós suplicamos neste momento pelas famílias, ó Pai. Ó Deus amado, seja Deus com as famílias.
Pedimos a Ti, Senhor, que venha renovar, ó Deus, a vida dos Teus filhos, que eles possam, Senhor Deus, estar ajustados contigo e juntos, Senhor Deus, possam caminhar em adoração, em louvor e em serviço a Ti, ó Pai. Eu suplico, ó Deus, que o Senhor entre nas famílias e renove a aliança com elas, ó Deus, para que de alguma forma, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado. Este é o pedido que eu faço a Ti. Também agradeço a Ti pelos irmãos que cultuaram conosco, ó Deus. Ó Deus, seja com a vida dos Teus filhos, é o que eu te peço para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos, nós vamos terminar louvando ao Senhor. Senhor, quero entender Teus caminhos e reconhecer Tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre Tuas asas se esconde todo que ama a Tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender Teus mistérios que estão guardados em Ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa a minha família, porque minha casa e eu vivemos para Te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra.
coração exultar. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Deus abençoe. Uma boa noite, irmãos. Fiquem com Deus.